Estou acompanhando aqui a notícia sobre o que o Fed vai falar, né, em relação ao aumento ou não dos juros, né. Porém, antes de eu falar isso aqui, eu vou fazer algumas alusões. Isso pode ter algum fato com a realidade, mas eu não tenho certeza, né. A partir de ontem, as altcoins começaram a ter um disparo. Geralmente quando as altcoins elas estão em disparo, é porque o pessoal está fazendo lucro e comprando as altcoins e vai subindo juntamente ou até passa, né? A gente está vendo isso, né? Isso não é um bom sinal porque o BTC ele não está conseguindo romper a barreira, né? E porém o BTC ele está subindo, né? Não porque ele descolou como fala, da Nasdaq ou das bolsas, mas é porque o que acontece? Está havendo uma bizarrice jurídica mundial para salvar bancos que são infalíveis, são bancos tão grandes, são tão complexos, são bancos tão importantes, como o Suíça lá, né, que é um dos bancos extremamente importantes. Se ele falir, ele pode puxar vários bancos junto com eles, né? E o banco lá, o BSC, fez uma compra, né? Eu acho que não sei quantos trilhões, eu acho que é 3 trilhões o banco, 2 trilhões, eu não lembro qual que é o valor, isso é casa de bilhão ou trilhão, né? E como fala, o Banco Suíço lá, né, que é um dos maiores bancos do mundo, né? Eu acho que ele está entre os 20 maiores bancos do mundo. Ele é um banco que faliu e era impossível dele falir, né? E fizeram um truque, um monopólio a partir do momento que venderam ele, porém eles fizeram isso para salvar a economia e o governo suíço obrigou isso por medo que a economia global se afundasse, né? E não existe interesse nenhum do banco comprar eu esqueci qual que é o nome do banco lá, não sei o que, Reserva Suíça, o Banco Suíço, né? E porque o prejuízo poderia ser muito maior, né? E esse banco que comprou ele parece que ele quer um seguro de 6 bilhões ou de 6, eu acho que é 6 bilhões da compra desse banco, né? Ou mais. E o que acontece? A partir do momento disso, né, que um banco infalível faliu e o governo obriga que esse banco seja salvo porque ele pode puxar vários outros bancos e ainda existe uma cláusula dentro desse banco que se ele caísse tantos por cento as suas ações, todos os investidores perderiam a sua ação, né? E essa cláusula está sendo questionada e isso está gerando a maior confusão no mundo, né? Tanto que esse banco, como fala, para ele ser salvo vai ter que imprimir dinheiro infinitamente, né? Acredito eu, pela Suíça, para salvar esse banco e salvar todos os outros bancos. E nos Estados Unidos, o Biden ele precisa imprimir 19 trilhões, né, para salvar todos os bancos pequenos lá dos Estados Unidos. Isso está gerando um terror, né, na sociedade, porque isso é uma aberração. É impossível você salvar um banco e é mudado todas as regras para salvar o banco, né? Porque você não pode, esse banco não pode fazer trust. Existe uma cláusula que se cai tantos por cento lá, todo mundo perderia as ações. Se ele fosse falido e fosse vendido as ações, os nossos governos eles salvam os bancos em crise. Quando não há crise, quando não há crise, o governo não salva nada, né? Só vai salvar os bancos porque os bancos eles estão interligados mundialmente, porque eles pegam o teu dinheiro, o meu dinheiro e ficam, eu tenho dinheiro da pessoa, eu peguei 100 mil reais da pessoa, agora eu quero 1 bilhão de títulos e títulos AAA e não sei o que. E como fala, tudo isso, né? Todas essas circunstâncias e outras coisas que eu não sei, né, estão fazendo com que as pessoas vejam que a inflação vai vir, né, e que se os Estados Unidos, se a Suíça salvar esses bancos, né, salvar o banco suíço lá, é perigoso, né,
que aconteça como fala, uma inflação, né? E esses países do primeiro mundo, eles faz tempo que eles não caem em inflação, né? E como posso dizer para vocês, é uma situação aterrorizante, né? Não há dinheiro para salvar esses bancos, não há estrutura para salvar esses bancos. Esses bancos eles compraram títulos de longo prazo que os juros aumentou e eles começaram a dar prejuízo, e as pessoas começaram a sacar em massa o dinheiro com medo, né? Não existe lógica para isso, né? E o medo é o que aconteça. O Brasil aqui é um país do terceiro mundo. Nós estamos vivendo uma inflação com Paulo Guedes. A gente passou necessidade, a gente passou fome, eu não concordava com um monte de coisa que o Paulo Guedes fez, mas eram coisas coerentes, né? A gente passou fome, mas a gente não morreu, né? E aí agora tem um louco lá que está falando que quer dar beijinho no Moro lá, e ele é o nosso ministro da economia, ele é tudo, né? Ele precisa botar a cabeça no lugar, a gente não pode pensar mal no Lula, tanto que antes de ontem eu tive um sonho, eu estava andando pelo Brasil todo e o Lula começou a edificar e falando que queria mudar a vida de todo mundo e perguntou quem eu era, o que eu fazia da vida. E aí eu chamei ele de presidente com todo respeito e tal, aí o pessoal começou a me avacalhar porque eu dou minha opinião na internet, mas falei assim, então, o Lula, querendo ou não, é nosso presidente, né? Ele está governando o país e como presidente ele precisa ter respeito pela posição que ele tem. Eu não concordo dele ter aquela posição, não concordo com a visão política dele, né? Os ideais dele, querer o bem da população brasileira é uma coisa linda, mas os caminhos que ele usa para ter esses ideais eu acho totalmente torpe e errado. Mas voltando à questão aqui, é perigosíssimo se um país do primeiro mundo pegar uma inflação por causa dessa bizarrice que eles estão fazendo. O Brasil ele pode correr o risco de pegar uma superinflação, porque tem um governante louco e o Brasil aqui não tem estrutura para aguentar isso, né? E por essa razão o BTC está tentando ter alta infinita, mas não é alta infinita, acredito eu, né? Porque é impossível que os nossos governos estão fazendo. E, e, e o ouro está subindo ainda muito mais, né? Mas está arriscadíssimo você entrar como fala, nas criptomoedas. Tá todo mundo esperando a resposta lá do Paul lá, que é o do Federal Reserve, e uma alta infinita, né? Que se ele falar que o juro for abaixo de 0,25, né? Mas é assustador. Eu não tenho emocional para colocar meu dinheiro, né? Eu estou operando dólar, né? E eu saí no domingo, né? Porque tava todo mundo com medo, né? Sobre o que ia acontecer com os bancos, né? Então falou aí para vocês, pessoal.